Por que que Deus mandava matar mulheres e crianças no Antigo Testamento? É um assunto difícil e forte, não é? Então fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te tocar e você vai entender de uma vez por todas esse assunto. Bom, mas antes já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, isso fortalece muito. Vou ler um texto aqui que está em Josué capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte: E mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens, mulheres, crianças, velhos. Também mataram os bois, ovelhas e jumentos. Caramba, e aí, hein? Como que a gente vai entender um texto tão forte desse? O povo de Deus entrou na cidade e matou todo mundo, criança de colo, à espada. Imagina a cena, uma mulher grávida à espada. Bom, para a gente entender isso, é uma linha de raciocínio, hein? Você está me acompanhando? Fica comigo. O primeiro ponto é o seguinte: Deus é justo. Ninguém morre antes do tempo e ninguém morre sem antes ter uma oportunidade de salvação, encontro com Deus, a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e ter a graça de Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no que se diz respeito às crianças, elas são inocentes. Tá, mas como assim inocente? A gente não nasce com a natureza pecaminosa? Sim. Se você pegar uma criança de 2 anos, você vai ver que ela é egoísta, não quer dividir os brinquedos com ninguém, às vezes é vingativo, não é mesmo? Por quê? Porque a nossa natureza ela é pecaminosa, a gente já nasce assim. Só que existe o pecado consciente, ou seja, a Bíblia nos ensina que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. E as crianças elas ainda não têm as faculdades mentais amadurecidas para entender muito bem o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que agrada a Deus. Então, Deus vai julgar as pessoas de acordo com a luz que recebeu. Então as crianças, né, elas não pecam de forma consciente, elas pecam de forma inconsciente porque a nossa natureza é assim. Terceiro ponto é o seguinte: hipérbole. Você sabe o que é isso? Hipérbole é um exagero, é uma expressão idiomática que tem no português, no inglês, no hebraico, em todas as línguas, em todas as culturas de todos os tempos. Então o que seria isso? Bom, se eu chegar num lugar e falar assim, ó, que bom que todo mundo veio. Na verdade, não é todo mundo do planeta Terra que está ali. Está ali o quê? Umas 50 pessoas. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, eles chegaram na cidade e mataram todos, mataram todo mundo, é uma hipérbole. Porque, por exemplo, nesse caso, que é a história de Raabe, a Raabe, junto com a sua família, se salvou. Então, não morreu todo mundo. E na sua família tinha mulheres, crianças, idosos e homens. Mas a Bíblia ela não está mentindo. É apenas uma expressão idiomática, ou seja, matou todo mundo, a maioria, né? Alguns foram levados como prisioneiros, outros foram fugitivos. Agora, em alguns textos, com algumas civilizações, aí sim houve um extermínio geral de todo mundo, né? São 7 povos, os cananeus. E para a gente entender isso, porque a gente está acostumado muito com um Deus de amor, né? A gente não conhece o Deus de justiça, porque ele fez justiça em poucos momentos da história. Mas a gente precisa entender o seguinte: a misericórdia e a justiça de Deus. Imagina que Deus tem 2 taças, a taça da misericórdia e a taça da justiça. Ele vai enchendo a taça da misericórdia e quando ela chega, no fim, ele derrama todo esse líquido na taça da justiça. Deus ele deu 400 anos para esses povos se arrependerem e eles não se arrependeram. E aqui a gente fala, né, e sabe sobre o juízo final. Quando Jesus descer com grande glória, também vai morrer mulheres e crianças e idosos. Mas são o quê? São pessoas ímpias, não é? Quando Jesus descer no céu com chuva de fogo, enxofre, chuva de pedra, vai morrer todo mundo. E vai morrer criança de colo, criança de 8 anos, mulher grávida, idoso. Mas são pessoas ímpias. E às vezes a gente aceita muito bem o juízo final e não entende o juízo que aconteceu no Antigo Testamento. O juízo do Antigo Testamento aponta para o juízo final, porque vai ser a mesma coisa. Então a gente precisa entender também que esses povos não era gente boa, não. Não era um povo bonzinho, não. Olha só, eles eram nojentos. Eles adoravam outros ídolos. E a gente sabe que não existe outro Deus além do nosso Deus. Então eles estavam adorando a demônios. E somente Deus é digno de toda honra, toda glória e todo poder. E a adoração desses ídolos, que são demônios,
é uma ofensa muito grande para Deus. E além disso, eles sacrificavam os seus próprios filhos, entregavam recém-nascido, criança de 8 anos, para morrerem em sacrifícios a demônios. Fora isso, eles tinham relações, sexuais com os pais, com as mães, com os filhos, com os tios, com os irmãos, com o homem, com mulher, com animal. Era assim, terríveis, terríveis. E Deus deu segunda chance, terceira chance, quinta chance, o profeta falou e tudo mais, e eles não se arrependeram. Então, como tudo tem um limite, a taça da misericórdia de Deus se encheu e aí veio os juízos. Então, recapitulando aqui, Deus é justo, ninguém morre antes do tempo, ninguém morre sem antes ter a oportunidade de arrepender dos seus pecados e ter acesso à salvação. As crianças, elas são inocentes, elas não pecam de forma consciente e Deus não leva em conta o tempo de ignorância, Ele julga cada um de acordo com a luz que recebeu. Temos também a hipérbole, que é um exagero, Ou seja, matou todo mundo, mas na verdade é uma expressão idiomática. E em alguns casos, aí sim, morreram todos que estavam ali no país, porque Deus estava operando o seu juízo numa nação que era totalmente desobediente e uma nação totalmente nojenta. E esses juízos que aconteceram no Antigo Testamento, com o povo cananeu, Sodoma e Gomorra, apontam para o juízo final, onde Jesus vai descer com grande glória e vai exterminar todos os ímpios, com fogo e enxofre. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda estamos no tempo da misericórdia. A porta da graça ainda está aberta. Então ainda existe a oportunidade de salvação, ainda existe o perdão pelos nossos pecados. Então espero que você tenha entendido esse tema. Se você entendeu, por favor, deixa aqui nos comentários, entendi, foi bacana. Se não entendeu, se você ficou mais confuso ainda, por favor, deixa nos comentários também. Se você tiver uma sugestão de dúvidas, de perguntas, de vídeos, por favor, deixa aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado.